Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 10 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Maria Eduarda, a Tayla, o Isaac e o Cauã. Os demais alunos, por um motivo ou outro, provavelmente o transporte, né, não rodou lá, parece que chove, o ônibus não passa. A aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir a aula e não ficar para trás em relação aos colegas no aprendizado e no conhecimento da matemática. Hoje o assunto é operação de adição e subtração de frações e cálculo, cálculo e situações problemas, parte 1, quer dizer que amanhã tem a parte 2. A nossa é a 10ª aula do 3º bimestre do material digital, enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então, conteúdo é operações com números racionais positivos na forma fracionária, adição e subtração de frações. Objetivo: calcular e resolver problemas de operações que envolvam adição e subtração de frações. A habilidade é a EF06MA10, resolver e elaborar situações problema que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Para começar, vocês consideram que a resolução a seguir está correta ou incorreta? Olha o que a pessoa fez. Conta para mim depois. Meio mais 2/5. Somou de cima com de cima, né? 1 mais 2 e deu 3. Tá errado, eu acho. E a parte de baixo, olha que legal. Ele pensou o seguinte: achou o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é 10. E aí ele não somou o 10. Foi bem aqui na parte de baixo. Mas por que você acha que está errado, Isaac? Assim, porque eu acho que ele deveria ter começado por baixo, né? Ele quase começou certo. O que ele percebeu? Ele achou o mínimo múltiplo comum do 2 e do 5, que dá 2 vezes 5 dá 10. Ele achou o mínimo múltiplo comum. Só que ele não achou frações equivalentes. Porque olha para vocês verem. Meio é igual a 1/10. Se você cruzar e multiplicar, se descobre. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 1, 2. 2 é igual a 10? Não. Então, ele errou porque ele não achou frações equivalentes. Ele tem que fazer isso aqui, ó. Mínimo múltiplo comum 10. Certinho, coloca embaixo. Aí ele faz 10 dividido por 2. Dá 5. Pega a resposta e multiplica por de cima. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5. Dá 2. 2 vezes 2, 4. Então ele tem que ter apagado esses números e ter feito isso. Aí ele somava. 5 mais 4 dava 9. 9 décimos é o correto. Certo? Então, ele não acertou. Agora aqui, foco no conteúdo. Na adição e na subtração de frações com denominadores iguais, realizamos a operação com os numeradores e conservamos os denominadores, ou seja, a gente mantém ele, não mexe com ele. Aqui estava fácil, já eram iguais. Eu mantive e fiz a conta de cima. 7 menos 5, 2. Tá? Na adição de frações, na adição e subtração de frações com denominadores diferentes, que era o caso que a gente acabou de olhar, que a pessoa errou, devemos determinar frações equivalentes com denominadores iguais, antes de efetuar a soma ou a diferença entre eles. Ó, aqui já está certo.
está o 5 em cima e está o 4 em cima. E embaixo todos os denominadores que são denominadores iguais. Agora que está com os denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo a parte de cima, certo? Ficaria 9 décimos. Na prática, vou apertar pause e vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, certo? Pausa da gravação. Continuando então. 4 mais 2, entendeu? Isso. Então vamos lá. Com denominadores iguais, eu mantenho o denominador e monto a conta de cima. 18 menos o 4. 11 embaixo. 11 embaixo. Quantos que dá 18 que tira 4? 14. Aí ele pede para a fração irredutível. Dá para reduzir mais? Sabe por que não? Porque o 11 é número primo. Se o 11 dá para dividir por 11, mas o 14 dá para dividir por 11? Não, então nem tento outros números, porque não dá. Então, muito bem. Eu conversando com um aluno aqui, que eu não vou falar o nome, né, que vai ficar gravado no vídeo, ele confundiu aqui, né? Somou a parte de baixo também. Deixa bem claro aí para todo mundo. Nunca você soma e nem subtrai a parte de baixo. Nunca. Eu tenho que deixar ela igual. Eu não posso fazer a conta de mais e de menos. Não posso, enquanto isso elas estiverem diferentes. Então eu vou procurar o quê? Vou procurar o mínimo múltiplo comum entre eles. Certo? Então vamos lá. O 4, tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Agora vamos fazer do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Já apareceu? Já aqui, ó. Repetiu dos dois lados, né? Então, eu sei que o mínimo múltiplo comum deles é o 4. 4 multiplico por quem para ser 4? Opa, já está 4. Quando ele já está, você copia a fração. 1/4. Mais 2, eu multiplico por quem? Para ele virar esse 4 aqui? Por 2. E multiplico de cima também por 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Pronto. Denominadores iguais. Mantém o denominador, nunca se soma o denominador, né? E monta a conta em cima. 1 mais 2. Quantos que dá 1 mais 2? 3/4. Dá para reduzir? Não dá, né? Então não. Forma irredutível. Acertou até? Acertou, Maria? O Isaac só deu uma confundida. Conseguiu fazer, Cauã? Mais ou menos. Eu errei as duas partes. Ô, senhor. Oi. Eu acertei, não sei. Eu ponho aqui 12, 15 avos. Vou marcar aqui. 12, 15 avos. Mais alguém chegou a algum resultado desse? 8, 15 avos. Ó, 8, 15 avos. Mais alguém chegou a um resultado diferente desse? Não? Não chegou nesse? Eu cheguei nesse. Mesmo que a Maria? Então vamos ver. Tomara que um de vocês tenha acertado, né? Então vamos lá. Denominador igual. Olha que belezinha. Denominador. Epa! Esse está diferente? Tá, não, mais ou menos. Porque, mas. Aqui na tabuada do 5, 5 vezes 3 aqui. Olha que legal. Então eu posso fazer uma fração equivalente, multiplicando de cima e de baixo por 3. Vamos montar? O 8 quinzeavos eu mantenho. O 4 quinzeavos eu mantenho. Agora vamos fazer a fração aqui. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Agora eu tenho todo mundo embaixo com denominador 15. Mantenho 15. Vamos fazer a conta de cima. 8 mais 4 menos 3. Quantos que dá 8 mais 4? Quantos? 8 mais 4? 12 que tira 3. É 8 mais 4 é 12? 12 que tira 3. Dá 9. Quase acertaram. Erraram fazer a continha de menos. Então quer dizer que todos nós... 9 quinzeavos. Mas dá para simplificar os números primos. 2, 3, 5, 7. Com 2 não dá, porque são ímpar. Mas com 3 dá. 3 dividido por 3,
1. 15 dividido por 3, 5. 1 quinto, então. Tranquilo? Errou? Fiquei contente que quase acertaram. Vocês, na hora de fazer a conta, erraram de menos aí, ou na hora de somar. O Isaac só somou, esqueceu de fazer a subtração, Isaac, por menos 3 quintos. 3 quinzeavos, desculpe. Ah, não, é isso mesmo. Tá bom? Próximo, continuando, ó a correção aqui, ó. Pelo menos eu acertei mais que a letra B, não? Isso, ó lá. 14 quinzeavos, 3 quartos e 3 quintos. Epa! Então eu errei também. Como assim, senhor? Até o senhor levou? Errei na hora de fazer a simplificação. Aqui, desculpe. 9 dividido por 3 não é 1, é 3, cabeção. O professor Ricardo também já está viajando, maionese. 3 quintos. Certo? Eu tenho uma pergunta, você gosta de maionese? Maionese? É, tipo, tem maionese, né? Tipo, lá tem ovo cozido, deixa eu ver como é. Tem batata. Vamos terminar essa aula aqui que eu gostei do assunto aí. Depois nós vamos ver isso aí. Mas vamos terminar isso aqui primeiro, Isaac. Atividade 2, depois eu quero saber essa história aí. Mário leu o equivalente a 4/9 das páginas de um livro. Hoje ele realizou a leitura de mais 2/5 de páginas desse livro. Qual fração representa o total de páginas lidas por Mário e qual representa as páginas que ainda faltam ler? Então são duas perguntas. Primeiro tem que descobrir quantos que ele leu. Ele leu 5/9 mais 2/5. E aí? Qual conta? Dá para eu somar já? Por que não? Porque os denominadores diferentes. Tem que achar o mínimo mútuo comum entre o 9 e o 5. Eu já ensinei para vocês o método da fatoração, né? 5 e 9 divide por números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? Algum dos dois dá para dividir por 2? Não, porque são números ímpares. Dá para dividir por 3? O 9 dá. O 5 não. Então o 5 não dá para dividir sem dar vírgula, né? Sem dar resto. Eu copio. 9 dá para dividir por 3? Sim. 9 dividido por 3 dá 3. Um desses dois dá para dividir por 3 de novo sem dar resto? Sim, né? O 3. O 5 não dá? Copio. 3 dividido por 3, 1. Algum desses dá para dividir por 3 de novo? Não. Próximo número primo? 5. 5 dividido por 5, 1. E aqui terminou. Então eu vou fazer 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Então os denominadores comuns vai ser o 45. Agora, tem uma tática aqui que eu acho mais fácil. 45 divide por 9. Quantos que dá 45 dividido por 9? 5. Pega a resposta, tela, e multiplica pelo de cima. 5 vezes 5, 25. Então, a primeira vez que ele leu 25/45 avos, que é a mesma coisa que 9, é 5/9. Agora vamos ver, na segunda vez, 45 dividido por 5, dá 9, né? Pega a resposta e multiplica pelo de cima, 9 vezes 2, 18, muito bom. 45, então é igual, mantenho, agora eu somo as páginas que ele leu. 25 mais 18, 13, subiu 1, 2, 3, 4, dá 43. Então ele leu 43, 45 avos. Quanto que falta para ele? Dá para fazer de cabeça isso. Quantos que falta para ele? Se de um total de 45 páginas, ele já leu 43? 45, ele leu 43.
falta 2. Ô, louco, duas? Não, 2,45 avos. Eu falei para imaginar. Imagine que o livro tem 45 páginas. Vamos fazer assim, de 45 partes, ele já leu 43, então falta 2 partes. Tem uma conta para fazer isso? Tem. O livro inteiro é 1 sobre 1, porque 1 dividido por 1 dá 1, um livro inteiro. Menos 43,45 avos. É fração com denominadores diferentes. Eu tenho que multiplicar 1 por quem para dar 45? 1 vezes quem que dá 45? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Eu preciso que ele chegue a 45. 1 vezes 45. Então, 1 vezes 45 dá 45. E 1 vezes 45 dá 45. Faz sentido, né? O inteiro é 45 avos. Ou seja, 45 dividido por 45 dá 1 inteiro. Aí sim, mantém a parte de baixo e subtrai a parte de cima. 45 menos 43 dá 2. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Olha lá. Ele leu 45. Ó. Mário leu o equivalente a 9/5, depois 2/5 de páginas. 5 nonos. Falei errado. 5 nonos mais 2/5. 5 nonos mais 2/5. Frações com denominadores diferentes. Multiplica por 5 para dar 45. Multiplica por 5 para dar 25 na parte de cima. Mais 45, que é 5 vezes 9, mais 2 vezes 9, que dá 18. Mantém a parte de baixo, soma as partes de cima. A fração 43,45 avos representa o total de páginas lidas por Mário e fração 2,45 avos, que é o resultado de 45,45. De alguém fala, mas senhor do céu, onde surgiu esse 45,45? É o livro inteiro, tá? Menos 43,45 avos representa as páginas que faltam ainda para ler. Eu já li um livro de 43 páginas. Aí, ó, se o seu livro tivesse 45 páginas, não dá para falar que era isso aí. Ó, a fração que representa a área em azul. Meu Deus. Qual é a fração que representa a área em azul? Tá? Eu sei que a área em azul... eu sei que a soma das 3 áreas vai ser 1 inteiro. Então vamos lá. Meio mais 3 décimos mais a nossa imaginária fração vai ser igual a 1 inteiro. Professor, posso deixar o denominador? Não sei qual é o mínimo múltiplo comum ainda, né? Então, esses dois. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 10? Vamos procurar na tabuada ou na faturação? Vamos procurar na faturação. Divido por números primos. Tipo 2 vezes 5. Ó, divide por 2. O 2 dá para dividir por 2? Sim, dá 1. 10 dá para dividir por 2? Dá quantos? 5. Um desses dois dá para dividir por 2 ainda? Não, então agora dá para dividir por 5. 1 dividido por 1, 1 dá para dividir por 5, eu copio. 5 dividido por 5, 1. Pronto, achei o mínimo múltiplo comum, que é o 2 vezes o 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, o mínimo múltiplo comum os denominadores vão ser 10. Então vai ser aqui, 10 mais 10 mais 10 vai ser igual a 10 décimos. Por que 10 décimos? 1 inteiro. Se eu quiser deixar o denominador 10, eu multiplico a parte de baixo por 10 e de cima também por 10. Então vamos lá. Se o 2 para virar 10 eu multiplico por quem? Por 5. De cima também multiplico por 5. Então a parte aqui, isso aqui é a mesma coisa que 5 décimos no lugar de meio. Agora, o 3 décimos continua sendo 3 décimos. Qual é o valor que eu preciso somar aqui em cima para dar 10? 5 mais 3, 8.
8 mais quem dá 10? 2. 8 mais 2. Então a resposta é 2 décimos. Aí você olha na alternativa e fala, professor errou. Mas eu não errei. Qual é a alternativa correta? O que eu preciso fazer agora? Uma dessas alternativas é uma fração equivalente a 2 décimos. A 2 décimos. É. 3. Será que é 3? Como que a gente acha frações equivalentes? Você multiplica o de cima e de baixo pelo mesmo número ou divide o de cima e de baixo pelo mesmo número. Será que é a primeira? Você acha que é 1/5? Não, é D, é D. A D? 3 dozeavos? É porque Então pensa comigo. Você vai fazer o 2 dividido, multiplicado ou dividido por quem para dar 3? dá 3. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabuada. Não tem na tabuada do 2 na multiplicação. Não? Também não dá para dividir. Então não pode ser essa. Vamos fazer a simplificação pelos números primos. Quem é o primeiro número primo? 2. Vamos tentar dividir o de cima e de baixo por 2. 2 que divide por 2? 1. 10 que divide por 2? 5. Qual é a resposta? 1/5. Letra A. 1/5. Olha lá. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Agora vamos no aplicando, a nossa última atividade. Sandra é uma vendedora de bonés de uma loja. No final da primeira semana de determinado mês, ela percebeu que vendeu uma quantidade de bonés da loja representada pela fração 12,25. Na semana seguinte, vendeu uma quantidade equivalente a 2/5. Qual fração representa a quantidade de bonés vendidas por Sandra até o momento? Que conta que eu tenho que fazer? É de menos, de vezes, de mais? Oi? Dividir, qual que você acha? Vezes. Pensa bem, ela vendeu 12,25 na primeira semana. Na outra semana ela vendeu 2/5. Como que eu faço? Qual conta eu faço para descobrir o tanto que quantos bonés ela vendeu? Eu vou mudar a pergunta. Ela vendeu uma quantidade na semana passada e outra quantidade nessa semana. Esquece a fração está deixando vocês confusos. Se eu falar assim, ela vendeu 10 bonés semana passada e 20 nessa semana. Quantos bonés ela vendeu? Deixa eu ver. 30. Que conta que você fez? Demais? Demais. Então eu tenho que somar as duas frações. 12,25 mais 2/5. Posso somar já? Não, por quê? Muito bom. Os denominadores não são iguais. Ah, mas eu posso multiplicar o 5 por 5, que vai dar 25. Vou copiar a primeira. 12,25. Mais 5 vezes 5? 25. Eu multiplico de cima por quem? Por 5 também, né, Isaac? Por 5 também. 2 vezes 5? 10. Soma tudo agora. Mantém o 25 embaixo. 12 mais 10. 12 mais 10, 22. 22. Quantos foi a fração que ela vendeu? 22,25. Isso. Dá para simplificar, deixar mais simples? O 22 dá para dividir por 2, mas o 5 não. O 22 não dá para dividir por 3, pelos números primos. Não dá para dividir por 5. É a letra B. Ele dá para dividir por 11, mas não dá para dividir também. Então, ficou na forma irredutível já. Resposta, letra B. B de bonzinho. Isaac é bonzinho? É malvadinho? Bonzinho. Ninguém quer ser malvadinho, né? Ninguém quer ser malvadinho.
Olha lá, alternativa B. Repare que eles fizeram do mesmo jeito nosso. Mantivemos a primeira fração, fizemos uma fração equivalente da segunda, multiplicando a parte de baixo e a de cima por 5. Aí deu 12, 25 avos que a gente já tinha, mais 2 vezes 5, 10, 5 vezes 5, 25. Mantém a parte de baixo. Essa é a parte mais importante que vocês precisam entender. Vocês nunca somam a parte de baixo. Vocês nunca subtraem a parte de baixo. Se elas estiverem diferentes, você não faz nada até deixar elas iguais, tá bom? Alternativa B. Ah, tipo que nem eu fiz lá, que é com aquela lá que deu 15, né? Isso, que se multiplicou 5 vezes 3, é isso mesmo. O que aprendemos hoje? Aprendemos a calcular, né? Calculamos e resolvemos problemas de operações que envolvem adição e subtração de frações. Já está disponível mais 2 exercícios, é uma atividade com 2 exercícios, no centro de mídias, cmspweb.ip.tv ou pelo aplicativo CMSP. Aqui estão as referências que a turma do centro de mídias usaram para poder criar o material, as referências em relação às imagens que eles usaram e terminamos mais um material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.